Boa tarde, shalom a todos, sejam bem-vindos. Já estou notando que alguns estão perguntando que horas vai começar. Estamos começando, meus irmãos. Estava aguardando o professor Fábio aí, nosso irmão Fábio Pires, ele está chegando. E antes que ele chegue, nós vamos fazer uma oração, tá? Para que o Eterno abençoe esse encontro, ele esteja com cada um de nós nesse momento, tá? Vamos orar. Nosso Eterno, Criador do céu e da terra, bendito seja o teu nome, Pai, porque estamos aqui hoje reunidos em teu nome para falar da verdade, falar de salvação, falar da tua vontade para nossas vidas. E em nome do nosso Salvador Yahushua, que começamos este encontro. Pedimos a tua bênção desde já sobre cada família, sobre cada pessoa. Vem ministrar cada problema, cada desafio, cada incerteza. Vem tomar a frente de nossas vidas. Nós invocamos o teu nome, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador Yahushua, para sempre. Assim seja. Shalom, Fábio. Shalom, meu querido, que Eterno abençoe a tua vida. Já estamos ao vivo. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, Baruch Hashem. Chegou na hora do amém. Na hora do amém, literalmente. Poxa, irmão, que bom. Baruch Hashem por isso, viu? Peço desculpas pelo meu pequeno atraso nos preparativos que nós estamos aqui. Mas que bom que é voltar a participar de uma live, né, junto contigo. Na época nós participávamos dos antigos Hangouts. Participar de uma live aqui é um prazer, viu, irmão? Uma honra estar com você, tá? Puxa, a honra é nossa, meu querido irmão, e é uma alegria todas as vezes que nós nos reunimos em congressos para falar da palavra do Criador, para falar de salvação, Exato. falar da verdade sobre os fatos atuais, sempre é uma alegria estar entre irmãos. Eu estendo shalom, a paz a todos que estão conectados, Renata, nós temos aí Paulo Coser, Oliveira, Juscelino, Felipe, Mansolange, Fernando, Melk, Antônia, Michelangelo, a Gemima na moderação aí, como sempre. Mundo Obscuro, Fatos Secretos, boa tarde. Valdilene, Solange, já falei. Ângela, Graça, Célia, aliás, Lidiane, João Santos, John Abraão, Florencio, Paulo Sérgio, Augusto, Ítalo, Marechal, Maristela, muito bem, Leia Vivendo a Realidade. Lidiane Augusto César, Mag Magalhães, Adriana Ramos, Elisiane, Clóvis, Hélio, Jackson, muita gente, viu? Felipe Adelino, Maria Goulart, o Júlio Souza, um abraço a todos. E aqueles que vão estar assistindo essa live, sintam-se abraçados. Hoje, no final da live, eu vou fazer uma coisa diferente, Fábio. Eu vou pedir que você traga aí alguma das pérolas de alguns livros e recomende a leitura de alguns livros. Eu acho que seria legal trazer, já que o professor Fábio ele tem uma biblioteca muito extensa, é muito estudioso, uma pessoa que pesquisa muita coisa, e ele sempre doava nos nossos congressos livros para os participantes, né? A gente sorteava ali, o Fábio é que fazia essa parte de sortear, distribuir com o pessoal os livros, e sempre livros assim muito importantes sobre a restauração, sobre o retorno à fé hebraica, Bíblias também, quantas Bíblias o Fábio também não sorteou, né? Então é uma alegria a gente estar junto novamente com o Fábio Pires é verdade. E os demais irmãos também que sempre estavam conosco, né? O Fernando, o Bartolomeu, o William, né? Meu pai que participou também várias vezes, né? Professor Aurílio, enfim, todos aqueles irmãos maravilhosos que estão nos nossos corações. Bom, Fábio, você já quer fazer algumas considerações iniciais para a gente poder tocar na parte das notícias, né? Você pode... Tá, quero sim, irmão. Eu só preciso saber se vocês estão ouvindo bem o meu áudio aqui. Tá tudo ok? Estão ouvindo bem o áudio? Está chegando. Não? Sim? Perfeito. Então vamos continuar. Se houver...
Perfeito. Se houver alguma interrupção, meu irmão, por favor, você me avise, você me fale, tá? Então, nós queremos saudar os irmãos que estão assistindo esta programação. Nós fizemos uma primeira live do ano com Neemias, junto com ele, né? Essa que é a segunda, fizemos lá em abril, e nós tratamos de assuntos que, naquele momento, estavam muito emergentes, como era o caso dessa pandemia. Eu não vou falar o nome porque de repente pode causar algum problema para o canal do Neemias, a gente vai respeitar nesse sentido, tá? Desta doença que foi arquitetada, nós sabemos disso. Aí, mediante a esses últimos meses, né, nós fizemos aqui uma mudança para a região centro-oeste do Brasil, também tendo e sendo coerentes com aquilo que nós pregávamos, com aquilo que nós trabalhávamos, né? Porque a gente sempre viu muita coerência, principalmente naquilo que o Neemias colocava, não há nada de nenhum invencionista da parte dele. Se tem algumas pessoas, de repente, hoje, que acham que não precisam sair dos grandes centros, então, eu, com a minha franqueza peculiar que o Neemias conhece, que essas pessoas fiquem, então, nos grandes centros e paguem para ver. Enfim, respeitando também, né, as pessoas que tratam, né, dos seus achismos ou dos seus modos de vida. Nós viemos para cá, saímos de um grande centro, eu que estava em São Paulo, vim para um local muito mais tranquilo. Eu acho que essa era a chave que estava faltando na minha vida, doutrinariamente falando, tá? Então nós recomendamos que os irmãos se protejam, mas que façam, em primeiro lugar, uma techuvá, verifiquem o aspecto espiritual. Neemias fala tanto, e eu que já conheço ele há quase 10 anos, tanto sobre a preparação material e física, mas ele nunca deixou, devemos falar sobre isso, ressaltando isso, ele nunca deixou de lado a preparação espiritual. Portanto, fazer uma preparação espiritual é fundamental. A preparação espiritual, ela é ainda mais importante do que a preparação física, do que você fugir, né? A gente fala fugir, é um modo de dizer, do que você se retirar, tá? É a palavra correta, de um grande centro que nós sabemos que vão sofrer, na verdade, esses centros, todas as grandes perseguições, e sofrerão os juízos mais intensos da parte de Hakadosh Baruch Hu, da parte do Eterno. Então, irmãos, fazer uma teshuvá, fazer um processo de arrependimento é fundamental. E é isso que nós temos feito, é isso que nós temos conduzido nos nossos trabalhos, tanto da parte do Neemias quanto da minha parte. Estou voltando ao YouTube mais fixamente este ano de 2020. Nós estamos no canal Fábio Pires, fazemos podcast segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Amanhã você tem mais uma mensagem. E o tema que nós vamos abordar, que o Neemias vai colocar esse tema, é um tema muitíssimo oportuno para momentos de confusão e momentos que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Então, a minha primeira pergunta: você crê verdadeiramente neste livro que você diz... Opa, deixa eu colocar mais para cá, para a câmera melhorar o meu alcance. Você crê verdadeiramente neste livro que você diz acreditar e do qual o seu Messias, baseado em todo este livro, sempre esteve à nossa disposição através dos relatos dele, das palavras, inclusive da morte dele para as nossas vidas, sendo sacrifício vivo para nós, para que pudéssemos estar hoje aqui, inclusive, se não fosse por aquele sacrifício de um judeu, inclusive, de um rabino judeu, se não fosse por esse sacrifício, nós não estaríamos falando, não estaríamos ministrando, não estaríamos aprendendo com outros amados irmãos também. Então, hoje vai ser uma live de bom senso, uma live de integridade e uma live verdadeiramente para fazer você refletir. O que eu falei hoje de manhã lá no Instagram, junto com o Moré Gleidson Ferreira, nós não somos os donos da verdade. Nós apenas carregamos esta verdade. E a verdade do Eterno está na Torá Sagrada, nos 5 primeiros livros que foram dados
não somente à nação de Israel, mas foram dados também a toda a humanidade. E, através da Torá, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, conhecido como Jesus, no mundo ocidental, né, nessa roupagem romana, roupagem, né, católico-protestante, que é mesmo, isso é inegável, né, e a gente fazendo esse retorno, essa parte da restauração, como dezenas e centenas e milhares de pessoas, aliás, no Brasil fazem, e outras milhares e milhares e milhões e poucos milhões de pessoas estão fazendo ao redor do mundo. Então a restauração está na China, está no Iêmen, está na Índia, está no Paquistão, está no Japão, está na Europa, está na África, os nossos irmãos africanos, muitos hebreus, descendentes de hebreus israelitas no continente africano, está aqui na nossa vizinha Argentina, está em Honduras, Belize, Guatemala, Canadá, Estados Unidos, está ao redor do mundo. Negar este processo que tem a ver com as profecias de Ezequiel, capítulo 36 até o capítulo 38, o retorno das duas casas de Israel que nós defendemos, isso é fundamental também deixarmos claro. Negar esse processo é negar a própria Bíblia que você diz crer. Então estamos aqui com coerência. Nós não vamos imputar e impor absolutamente nada para ninguém, não é do nosso feitio fazer isso. Nós vamos trabalhar um tema muito especial e fazer com que você possa refletir. Nós convidamos você a fazer uma reflexão. Simplesmente isso. Estamos presentes, então, no YouTube, canal Fábio Pires, lá pelo Instagram, @Fábio73book, @CETDerzahav, @CETDerzahavGO. E nós temos uma página lá também, Neemias, muito interessante, até seria bom até você e a Gemima também colaborarem, chamado @Relacionamentos da Torá, para matrimônios, para casais, né, para relacionamentos de amizade, onde é buscar os fundamentos das escrituras em como ter um relacionamento conjugal saudável e também um relacionamento de amizade saudável. No mais, agradeço a todos os irmãos que estão aqui, a Gemima que também está na moderação, e que o Eterno nos abençoe e que possamos ser usados como instrumentos dele para falar a Emet, a verdade. O nosso compromisso é esse. Assim seja. Amém, meu irmão Fábio. É isso mesmo. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos que estão aqui pela primeira vez. Você está me ouvindo, Fábio? Está me ouvindo? Está nos ouvindo? As boas-vindas aos que estão aqui pela primeira vez, deixando claro, nós não representamos aqui uma religião, por assim dizer, mas nós representamos a fé nas Escrituras, como ela está no Messias, tá? Deixando muito claro, um resgate da nossa identidade roubada, tomada de nós à força. Está nos ouvindo, meu irmão? Sim, tô te ouvindo, Fábio. Tô te ouvindo. E as boas-vindas aos irmãos que estão aí. Como é que está o nosso retorno aqui? Está ok? Está nos ouvindo? Tá ok. Tô te ouvindo, Fábio. Tô te ouvindo. Ou é um... Acho que saiu uma repetição, talvez, de algum áudio aí. Bom, eu gostaria de, Fábio, destacar alguns eventos atuais. Sim. Eu gostaria aqui de trazer aquilo que realmente está diante de nós, que é o quê? Esse frio que chegou no sul do país, né? Prometia até chegar ao norte do país, eu acho que não chegou ao norte ainda, mas chegou sim ao sul do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá compartilhada a tela, Fábio, ou não? Veja aí se chegou a tela. Tá compartilhando? Aqui sobre Santa Catarina registra temperatura negativa no amanhecer de domingo. Você tá vendo, Fábio? Só confirma aí para mim. Fábio? Não sei se o Fábio tá me ouvindo. Mas aqui fala o seguinte, que não houve registro de neve no estado, mas ocorreu condições de geada. Os campos nas baixadas de São Joaquim, na Serra,
amanheceram brancos. Olha só, temperaturas negativas, irmãos. 5 graus negativos, agora, 4 graus negativos, ok. Por volta de 6 horas, são manhãs mais frias do ano, segundo registros aí aqui nessa imagem. Você vê a vegetação coberta com fina camada de gelo, e aqui a geada foi registrada ao amanhecer nesse domingo 23. O clima anda meio desordenado aqui no Brasil. Estamos ouvindo. Eu acredito que mais no Brasil do que em muitos outros lugares. Fábio, eu acho que tem um áudio correndo aí. Acho que está aberta a página da live. Eu estou ouvindo um delay. Verifica aí se está aberto. Então, nós estamos vendo um clima desordenado. Nós estamos vendo uma possível aliança, um acordo de paz entre Estados Unidos, Israel e Palestina. Nós estamos no meio de um grande problema biológico que está sendo uma ferramenta para estabelecer um cumprimento profético. Nós estamos vendo os sinais diante de nós. E é tempo, gente, de nós entendermos a verdade. Sabe, Fábio, só confirma para mim se você está conseguindo me ouvir, porque está meio complicado aqui essa questão do feedback. Tá ok? Então, como é importante resgatar agora a verdade? Algumas pessoas dizem assim, as pessoas, o público não está pronto para ouvir essas verdades. A verdade, queridos, é que nós devemos estar prontos, porque o tempo é decisivo. É agora. Vamos resgatar nossa identidade. Eu gostaria já de passar a vez para o Fábio, porque ele vai dar introdução sobre o nosso Messias e a Torá, né? Essa relação que tem o Messias e os mandamentos do Pai. Afinal, ele não veio abolir, ele não veio anular, ele veio cumprir ou tornar plena a Torá, dar um sentido pleno. Fábio, que sentido foi esse que o Messias trouxe aos mandamentos do Pai, meu irmão? Eu passo para você agora a vez, dando as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui conosco. Tá? Mais uma vez, um forte abraço a todos vocês. Compartilhem esse link nas suas redes sociais. Fábio. Teu microfone, Fábio. Acho que não estou te ouvindo. Talvez ele esteja... Agora sim. É contigo, irmão. Tá sem áudio, Fábio. Não tô te ouvindo. Fábio... Shalom mais uma vez, então, meus queridos, vocês estão nos ouvindo. Eu agradeço a presença dos irmãos, inclusive a presença no chat. O nosso canal. Pronto? Está tudo ok agora? Agora sim, perfeito. Tava com delay, mais uma vez, shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe e agradecemos a participação dos irmãos. Você cortou o microfone, Fábio. Liga o microfone, não sei o que aconteceu. Fábio, liga teu microfone, ele tá mudo. Não sei o que aconteceu. Microfone. É como se ele tivesse mudo, Fábio. Ele tá com o mudo apertado aí. Eu tô vendo daqui, eu tentei até tirar do mudo, não consegui. Teu microfone. Vamos ter uma paciênciazinha aí que vai dar certo. É assim mesmo, irmãos.
Estão Agora, me voltou. ouvindo? Voltou? Perfeito. Estão me ouvindo? Ok. O meu computador está com um pouquinho de delay, tá? Então, assim, talvez seja porque também entrou um pouquinho em conflito com o canal aí do Neemias. Estão todos me ouvindo agora? Tudo ok? Pronto? Então vamos lá. Então, shalom mais uma vez a todos vocês. Baruch Hashem, obrigado aos irmãos que estão assistindo esta live. E vamos deixar aqui alguns pontos para os irmãos que, inclusive, têm obtido outras informações, né? Irmãos, Torá significa vida. Torá é a árvore da vida que foi Adão e Eva. Isso é muito importante deixarmos claro. Então, se na verdade nós vamos contra a Torá, nós estamos indo contra algo feito, uma diretriz gigantesca, macro, que foi dada pelo próprio Criador do universo. Bendito seja Ele. Esse ponto, na verdade, é muitíssimo importante de ser analisado. Por quê? Porque se nós não tivermos o sentido do cumprimento das leis do Eterno nas nossas vidas, nós não vamos ter um relacionamento com Ele. Este é o grande problema. Então, o que nós temos, na verdade, irmãos? Pessoas que são anomistas, que tentam aí negar as coisas do Eterno, que tentam negar a Torá sagrada, e pessoas que estão defendendo a vontade do Eterno que está expressa na sua Torá. Então vamos deixar algo claro aqui, marcado em Matitiahu, capítulo 5, versos 17 e 18, para os irmãos, antes, né, de a gente poder fazer a exposição desse trabalho. Disse Yeshua, o nosso Messias, ou alguns chamam de Yahushua, ou os nossos irmãos cristãos o chamam de Jesus, né? Nós vamos deixar algo bem coeso daquilo que ele mesmo disse. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas confirmar. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud ou um traço da Torá passará. Isso está marcado em Matitiahu, ou Mateus 5, versos 17 e 18. Então nós temos aqui, na verdade, irmãos, algo muitíssimo importante do que o Messias não veio para abolir a própria lei que nos foi dada lá em Shemot, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Se Yeshua fizesse isso, Yeshua estaria indo contra verdadeiramente as diretrizes do próprio Pai, ele não poderia ser o Messias. E isso não é verdade. O grande ponto é de que Yeshua cumpriu toda a Torá e ele foi o ser humano mais capaz de cumprir toda a legislação que foi dada pelo Eterno. E, inclusive, ele foi contra as tradições de homens que eram dadas por escribas e pelos senhores da lei, pelos também chamados prushim. Isso é muito complicado. Então, por exemplo, um exemplo para os irmãos saberem, se um judeu cuspisse no chão num dia do Shabat, ele poderia ser acusado de estar arando o solo e, dessa forma, realizando um trabalho. Isto era, na verdade, não que estamos defendendo que as pessoas cuspam no chão, mas se isso acontecesse, na verdade, essa pessoa injustamente seria culpada por realizar um trabalho, pois no Shabat não se poderia realizar um trabalho. Então Yeshua foi contra isso também. Quando Yeshua foi contra os prushim, os fariseus, que acusavam seus discípulos de não fazerem a cerimônia da lavagem das mãos, eu faço a cerimônia da lavagem das mãos, por exemplo, Yeshua quis dizer que aquilo não era algo importante a ponto de condenar aqueles homens. Então nós temos que ter muita consciência do que é verdadeiramente a Torá e daquilo que estava sendo colocado como tradição desnecessária. E nós aqui defendemos o cumprimento da Torá. Se a pessoa quiser, na verdade, seguir uma tradição ou outra, ela pode seguir, é da vontade, é da livre, espontânea vontade e direito dessa pessoa fazer isso. O que não pode acontecer é se culpar alguém por não cumprir uma tradição, por exemplo, e se culpar alguém fazendo com que ela se sinta mal, ou fazendo com que ela se sinta como se ela estivesse destituída, isto é, retirada do Olam Rabá, do reino prometido pelo Eterno. É esse o ponto que nós precisamos e queremos chegar. Então, quando nós falamos de Torá, nós falamos
da grande diretriz, ou do conjunto das 10 diretrizes, dos 10 ditos, na verdade, que foram dados para o Eterno, quando as 2 tábuas foram entregues a Moshe Rabbeinu, a Moisés. E nisso nós temos que concordar. Aquilo era para o povo de Israel, aquilo era verdadeiramente, aquilo voltava para o povo, a fim de que ele pudesse cumprir a legislação, cumprir os mandamentos, a começar pelos 10 ditos, e aquilo que estava por dentro desse mandamento também. Então nós temos, por exemplo, o não levantarás falso testemunho. Dentro disso nós temos não cometerás mentiras, não guiarás um cego para um abismo e assim por diante. Só que esses 2 últimos que eu mencionei não estão dentro dos 10 ditos, mas estão dentro de uma interpretação que foi dada, na verdade, para o povo de Israel, que era passado oralmente. E isso é fundamental de nós deixarmos claro. E a pessoa precisava estudar isso, e a pessoa precisava verdadeiramente estar a par disso. Por exemplo, se você sabe que você não pode mentir, então você aprendeu isso de algum conceito. O conceito que você aprendeu isso foi através dos 10 ditos, dos chamados 10 mandamentos. Então, o que nós temos como o ensino da cultura judaico-cristã, por exemplo, precisa ser pesado. E nós estamos aqui para defender, como o Neemias colocou, não uma religião. Eu evito muito falar a palavra judaísmo nos meus trabalhos. Mas esta palavra, ela existe, assim como existe a palavra cristianismo. Para que muitos possam saber, o cristianismo foi fartamente influenciado pela doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob. Então, os nossos irmãos cristãos, quando eles vão contra a Torá, que causa um ranço para as pessoas, eles estão indo justamente contra a própria lei do Criador, que eles dizem crer, que eles dizem verdadeiramente seguirem. Este é o ponto. Então, quando nós vamos lá para Shemot, capítulo 20, onde nós temos lá, eu sou Adonai, teu Elohim, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, ou na água embaixo da linha da costa. Você não se deve curvar a elas, nem lhes servir, pois eu, Adonai, teu Elohim, sou um Elohim zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração de quem me odeia, mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece aos meus mandamentos. Olha que interessante, irmãos. Aqui o Eterno, na verdade, nos dá uma grande promessa de que se você cumprir os mandamentos que foram dados a Moshe Rabbeinu, a Moisés, você vai ter uma promessa de bênção até 1000 gerações. Até a 1000ª geração de quem me ama e obedece aos meus mandamentos. Mas parece que as pessoas não se atentam a isso. Depois, na sequência, você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai, teu Elohim, o nome de Yahweh, ou Yahuwah, como alguns preferem chamar, pois o Eterno não deixará impune quem usar o seu nome de forma leviana. 4º mandamento, lembre-se do dia do Shabat para separá-lo para o Eterno. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabat para Adonai, teu Elohim. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu gado, também aberto para os animais, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões da sua propriedade. Olha que interessante, nós vamos falar também sobre isso, sobre o estrangeiro. Bem, depois o 5º mandamento, honre seu pai e sua mãe, para que viva muito na terra que Adonai, teu Elohim, dá a você. Não mate, isto é, não assassine. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa de seu próximo. Nem cobice a mulher do seu próximo. Nem seu escravo, nem a sua escrava, nem boi, nem jumento, ou qualquer coisa pertencente ao seu próximo. Bom, muitos conhecem os mandamentos. Muitos sabem que esses mandamentos foram dados para o povo de Israel. Mas você sabia que o Eterno falou em 70 línguas que representavam as 70 nações da terra? Então, se o Eterno falou para 70 nações da terra,
em 70 línguas, a voz dele ecoou 70 vezes, ao mesmo tempo, paralelamente. Então, esta Torá preciosa, esses 10 mandamentos, prestem muita atenção, foi dada para o povo de Israel e, consequentemente, para as demais nações que viviam na face da terra. Portanto, dizer que essa Torá não é válida nos dias de hoje é você negar os 10 mandamentos. Dizer que ela é inválida, que ela foi algo temporal, válido apenas para aquela época, é você negar, inclusive, as palavras do Messias que você diz crer. Chame você de Yeshua, de Yahushua ou de Jesus, conforme for. A Torá ela é um bem precioso que foi dado para a humanidade. E isso é muito importante. Então, nós estamos trabalhando nesse ponto, nessa primeira live, porque pedimos ao Eterno que outras possam vir. Eu vou passar a palavra para o Neemias. De que o que fizeram você crer, e nós vamos falar um pouquinho também de uma obra fantástica que nós vamos trabalhando no nosso podcast, do que fizeram você crer que isso era coisa perniciosa, de que isso era coisa de judeu, de que isso era uma coisa escabrosa, de que isso era algo desnecessário, e de que guardar certos mandamentos, como o quarto, por exemplo, era totalmente desnecessário, que Jesus não requeria isso. Meus irmãos, eu sinto em dizer a todos vocês que vocês foram enganados. E se acreditam ainda nisso, continuam no mesmo engano. Nós falamos com carinho, nós falamos, na verdade, com importância de vossas almas. Porque o livro de Jacó, o livro de Tiago diz que a Torá é o padrão da justiça pelo qual nós seremos julgados. Então, nesta abertura, nesses 10 ditos, nós temos o compromisso que foi dado para o homem para que ele obedecesse ao Eterno. É como uma lei de trânsito, é como uma lei de comportamento no seu serviço. Você, para entrar dentro lá do shop floor, né, da área industrial de uma empresa, da área de produção, você precisa colocar um capacete, ou um sapato especial, ou você precisa colocar um avental, o que seja, um óculos de proteção. São normas, e a Torá são mais do que normas, são as leis, são as instruções que foram dadas para o bem da humanidade, e isto é muitíssimo importante de nós reiterarmos. Meu querido Neemias, você está por aí? Não pode fazer as suas colocações, essa é a nossa abertura, né, desse trabalho que é muito oportuno, é um trabalho que vem para, de repente, tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, né? Lembrando que nós estamos num trabalho aqui de muito equilíbrio, né? Principalmente, tá, meu querido? Fica contigo. Maravilha. Maravilha. Você está me ouvindo, Fábio? Olha, quando a gente fala perfeitamente de algumas coisas que nós perdemos de vista devido a esse processo religioso em que nós nascemos, que nós fomos doutrinados, nós perdemos de vista 3 coisas básicas que o Fábio falou. A primeira delas, a nossa identidade hebraica, que nós somos parte de Israel também. A segunda delas é que o Eterno tem uma aliança com o povo de Israel, claro, da qual todos aqueles que se achegam ao Eterno, se achegam ao seu povo, farão parte. Isso é inevitável. A terceira coisa é que as promessas do Eterno para Israel irão se cumprir, todas elas, porque o Eterno não mente, o Eterno não vai faltar com a sua promessa para com o seu povo. Ainda como diz o profeta, ainda que pareça que demore, ou ainda que pareça que pela visão carnal não vá se cumprir, ele vai cumprir todas elas. Então, Fábio, esse trabalho que você tem desenvolvido há já anos, desde que nós nos conhecemos, de resgatar essa identidade do Messias, essa identidade hebraica, inclusive aquele livro que você me presenteou, A Bênção da Torá, do Larry Hutch, né, fala sobre isso, né? Que ele maravilhoso. Todos os anos a Israel, mas ele não enxergava, porque ele era pastor, né? Evangélico, ele não enxergava essa ligação do Messias com Israel, com o povo Yahudim, com um hebreu. E de repente o Eterno abriu a mente dele para enxergar isso. Ele disse: puxa, ele era hebreu. Ele não estava concorrendo com a Torá, ou ele veio para destruir o reino de Israel, nada disso. Ele veio para aprimorar isso, ele veio para restaurar o reino de Israel.
Então tudo começa a fazer sentido na tua vida, meu amado. Se você olhar com os óculos dos profetas, com os óculos, com as lentes da Torá, aí sim você vai enxergar o que está lá na palavra. Eu queria só mencionar, Fábio, rapidinho, 7 textos que vão abrir a mente dos irmãos pelo poder do Rua, do Espírito do Eterno, amém? Só 7 textos. Hã? Vamos lá. Deixa eu colocar Leia, aqui faça, por favor. rapidinho. Eu me empolguei com a sua introdução aí. Já trouxe os mitzvot, as 10 palavras de cara. São maravilhosas, né? Que aliás, bom. eu não sei Baruch Hashem. que essas 10 palavras são ruins, minha gente. Não roubar o próximo, não mentir, não adulterar. Como algo assim pode ser ruim e ultrapassado? Por favor, a mínima lógica não permite qualquer Exato. cabimento para uma opinião diferente desta, né? Então, deixa eu colocar rapidinho aqui essa maravilhosa lista de textos tremendos que você deve anotar, meus amados. Pega aí um caderno, anota o que o professor Fábio está falando, o que está nas escrituras. Deixa eu ver se aparece para você aí, Fábio. As 6, pelo menos 7 textos que eu vou ler aqui nessa oportunidade. Vamos para o primeiro. Perfeito. Vamos meditar. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. 1 Timóteo 1:8. Em nenhum lugar Paulo vai desfazer da lei, dizer que ela é ruim, que ela não presta, que ela foi eliminada. Em nenhum lugar da Escritura você vai encontrar esse tipo de menção. A questão é, alguns fazem um mau uso, como faziam lá na Galácia, em Gálatas, como alguns faziam, quando ele fala ali, certos grupos que não sequer entendiam as boas novas do Messias e estavam impondo certas coisas avançadas para os novos conversos ao Messias. Então, existe um mau uso, não quer dizer que aquilo é ruim, porque alguns fazem um mau uso. Não. Quer dizer que há um bom uso e há uma boa colocação dos mandamentos do Pai. Segundo texto que você deve anotar: anulamos, pois, a lei pela fé. É o que estão muitos ensinando aí. Olha, você só precisa crer. Mas, professor Fábio, os demônios creem e estremecem. Só lhes falta uma coisa, que é obedecer. O povo quer crer em Deus e obedecer o diabo. Esse que é o problema da nossa sociedade. Todo mundo diz crer em Deus, ter fé, mas obedece o diabo, ou quer obedecer apenas o diabo. Não quer obedecer o Criador. Esse é um grande problema da civilização atual. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos 3:31. Em nenhuma parte, em nenhum vídeo, você vai ouvir eu, Fábio, Afonso, ou qualquer outro irmão que é da restauração, ensinando que alguém é salvo pela lei. Não. Você é salvo pela graça, recebe a misericórdia do Altíssimo, mas a obediência à lei está presente na vida daqueles que são salvos. Então, a obediência é uma consequência apenas, né? É um resultado natural daqueles que recebem a graça. E é aí onde nós vamos entrar daqui a pouco em Romanos, mas deixa eu ir para o terceiro logo. 1 João 2,7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então, que palavra é essa que Yohanan está falando aqui? Que estava lá no princípio, lá no Bereshit, né, no início da criação. É a Torá. Essa é a palavra antiga. Esse é o mandamento antigo, que não foi mudado, ele não foi substituído, mas ele foi reiterado. 1 João 2,7. Mais um texto. Porque este é o amor do Pai, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Fábio Pires, o mandamento é pesado para aquele que ama o Pai, para aquele que ama o Criador. São mandamentos impossíveis de serem cumpridos, Fábio Pires, porque o Criador daria ao homem algo impossível se ele não pudesse cumprir mediante a graça, mediante a fé, mediante tantos dons que o Pai tem dado, né?
Exatamente, meu. Perfeitamente. E até fazendo um comentário sobre isso, nós aprendemos no sistema anterior que nós viemos de que Yeshua, vou colocar a palavra cristã agora, de que Cristo cumpriu todos os mandamentos por nós na cruz. Ora, meus irmãos, se fosse assim, então, nós poderíamos matar, roubar, mentir, praticar incesto, adulterar, entre outros pontos também que nos são proibidos. Aqui nós estamos convidando os irmãos a raciocinarem. A lei não está destituída da graça. A Torá anda junto com a Hesed. Para você ser aprovado pelo Eterno, você precisa obedecer. Se você errou como tantos nós erramos, e eu errei na minha techuvá, inclusive, mas fiz arrependimento techuvá, me arrependi, na verdade, como fazemos tantas vezes com os nossos pecados, e eu aconselho os irmãos que pecados que foram cometidos até hoje, se você nunca parou para fazer uma reflexão profunda com o Eterno e nas suas orações, nas suas tefilot, se arrepender de coração digno perante ao Eterno, Hakadosh Baruch Hu, não há como você ser aprovado. Porque, em primeiro lugar, a prerrogativa, isto é, o ponto que faz com que você seja aprovado pelo Eterno, é o seu arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento pela desobediência a um desses mandamentos, só para começar, que foram colocados. E o que Neemias está colocando aqui, irmãos, está mesclado com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, com o Tanar e com a Brit Hadashah, provando de que nada vai sair da Torá. Não adianta as pessoas correrem. Elas vão, irmão, correr em círculos, porque quando elas pararem, elas vão parar e se deparar com o mesmo ponto. A Torá, a vontade do Eterno. Alguns irmãos estão, inclusive, Neemias, fazendo alguns comentários no chat, que nós vamos fazer isso mais tarde, necessidade de se circuncidar a pessoa, trazer como que a pessoa pode, essa pessoa tem um trabalho essencial, trabalha num médico, numa clínica ou num hospital, ou se ele é policial, ele fica obrigado a cumprir o Shabat. Opa, a explicação para tudo isso, irmãos. E basicamente, nesses meus 10 anos de Techuvá, nós temos essa explicação. Neemias tem essa explicação também, porque nós estamos lidando com isso, irmãos, diariamente. Então, uma coisa que nós vamos deixar claro: não tenham medo da Torá, não tenham medo de fazer a vontade do Eterno. Você só vai fazer a vontade do Eterno se você tiver um parâmetro, isto é, uma base na sua frente. E isso é muito importante. É isso, através desses textos que estão sendo mostrados pelo Neemias, que ele quer colocar. Isto é, são as justificativas dos textos e dos cumprimentos, falando sobre a validade da lei, a validade da instrução, inclusive. É verdade. Aquilo que você já falou, Fábio, é um bem para a humanidade, a Torá, a instrução. Eclesiastes 12, verso 13 e 14 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme ao Criador, guarda seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem, não só do judeu, do israelita, do grego, mas de todo o homem, do brasileiro, etc. Porque o Criador há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É o parâmetro de juízo, como você colocou da outra vez. Romanos 1,5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, a graça, ela é dada para a obediência da fé. Paulo deixa muito claro em Romanos 5 que ele não dá graça para que o pecado abunde. Não. Ele dá graça para que a salvação abunde, para que a transformação abunde. Não é uma graça libertina, barata, é uma graça operante. É uma graça que redunda em obediência, né? Em salvação, em libertação. Romanos 9,4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, ou a Torá, e o culto e as promessas. Romanos 9,4. Então, Fábio Pires, quem foi que o Eterno escolheu dentre as nações? Deixa eu ver aqui se eu tiro aqui isso aqui. Quem foi que o Eterno, Fábio Pires, escolheu? Que nação? Ele escolheu dentre todas as nações, entregou para eles como ele queria ser adorado, como que esse povo
iria viver, que estilo de vida esse povo iria viver. A que povo ele fez uma aliança, a que povo o Eterno chega e concede, né, as alianças, a Torá, o culto, as promessas, para que povo? E uma outra coisa importante, nosso Messias, ele bem declarou, salvação vem dos judeus, em João 4. Porque o povo de Israel tem um papel profético para cumprir também na salvação, que a gente chama de soteriologia. No estudo da salvação, o povo de Israel tem um papel a cumprir. O Messias veio desse povo, e o Messias ele não anulou as promessas para esse povo, conforme Paulo diz lá em Romanos 11. Ele deixa muito claro que no fim todo Israel será salvo, no fim vai haver arrependimento, vai haver conversão, vai haver um retorno, a techuvá também dos próprios judeus ao nosso Messias. Isso é profético, isso é maravilhoso. Nós vamos estar juntos com nossos irmãos Yahudins, com todas as tribos perdidas do povo de Israel reunidas, uma reunião de família, Fábio Pires. Vai ser uma coisa linda. Mas vamos meditar um pouco nessa questão. O nosso Messias, ele veio, né, para mudar essa realidade. A quem o Eterno entregou os oráculos, né, a instrução? Será que foi para a denominação A, X, B, para o Papa B, C, Y, Z? Para quem o Eterno entregou, né, essas revelações maravilhosas? Que povo o Eterno escolheu? Eu fico muito assim, muito contente e muito satisfeito, porque nós vamos encontrar todas as evidências da Torá também dentro da Brit Hadashah do Novo Testamento, que tanto os nossos irmãos, as congregações cristãs do sistema católico protestante, como eu sempre costumo dizer, falam que a Torá foi abolida no Novo Testamento e que Cristo veio abolir a Torá, segundo as palavras desses nossos amados irmãos. Irmãos, não é culpa desses irmãos que eles dizem isso, porque na verdade até os seus próprios líderes são ensinados por uma teologia do Vaticano. Para você que não sabe, as teologias das igrejas protestantes precisam passar por uma aprovação do Vaticano, inclusive, guardadas as devidas proporções, tá, meus queridos? Sobre a parte da idolatria, que isso é colocado também pela teologia reformada e assim por diante, e outros temas, inclusive não aceitar a Virgem Maria, como também porta para a salvação. Isso tudo ainda é preservado tolerado, inclusive, pelo catolicismo. Só que os demais pontos são basicamente todos iguais entre católicos e protestantes. Por isso que eu costumo chamar de sistema católico protestante. Tá. Romanos 3:2 diz o seguinte: e aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno. Então você pode buscar na sua Bíblia, seja a versão Bíblia de Jerusalém, a versão da Bíblia Teb, seja a versão da Bíblia Estudos de Genebra, a versão da Bíblia King James, a Bíblia versão King James 1611, a Bíblia atualizada e revisada, João Ferreira de Almeida, seja a Bíblia Shed, seja a Bíblia Palavra-Chave, qual for a Bíblia que você for buscar, você vai achar nesse ponto Romanos 3:2. E os oráculos do conhecimento de Deus, né, foram dados aos judeus. E aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno. Ponto. Não foi dado para os sumérios, nem foi dado para a China, que já existia naquela época, nem foi dado para a Índia, nem foi dado para os astecas ou para os maias, ou para os jafenitas, lá os europeus que viviam naquela época, na Galácia, em Filipos, em Sefarad, antiga Espanha. Não foi, irmãos. Isso foi dado estritamente para a nação de Israel, formada por aquelas 70, 75 pessoas que desceram com Jacó, com Yaakov, quando ele descobriu que o seu filho José, Yosef, estava vivo. E depois aquele povo, aquela pequena população se transformou em milhares e milhares, centenas de milhares, depois poucos milhões de pessoas. E depois saíram com Moshe, com Moisés, rumo de volta para a terra que foi habitada por Abraão antes. Foi para esta nação. Então essa nação é espelho para nós. Aí algumas pessoas podem dizer, poxa, mas Israel hoje, Israel não representa aquela Israel antiga? Sim, nós sabemos disso. Mas Israel existe problemas, prostituição, drogas?
Sim, nós sabemos disso. Mas Israel é governado por um governo secular, eles têm problemas políticos lá. Sim, nós sabemos disso. E esta Israel que está lá, que corresponde a apenas 13% do território, vai ser restaurada, irmãos. E nem por isso o Eterno deixou de abençoar esta nação. Isso é muito importante, nós também falamos sobre isso nos nossos trabalhos. O Neemias também fala sobre isso nesses trabalhos. Nós somos pró-Israel. Ora, mas nós não somos pró do governo de homens que não têm compromisso com o Eterno, que estão em Israel. Opa, são duas coisas diferentes. Porque nós não somos pró de pessoas que fazem parte de sociedades secretas. Mas o Eterno não se arrepende do que faz, ele não volta atrás no que ele faz. O Eterno permitiu que Israel fosse para lá. A partir de 1949, não importa em quais circunstâncias, esse é um outro assunto, irmãos, que nós estamos muito bem embasados também, inclusive, que nós não somos leigos naquilo que nós falamos. E o que eu quero colocar é o seguinte também, de que esta Israel que está aí será restaurada com a vinda de todos os outros dos dispersos, para que a Torá, aí sim, no governo de Mashiach, seja soberana. Olha, irmãos, não vai haver igreja evangélica, não vai haver jogo de futebol, não vai haver vícios, não vai haver drogas, não vai haver música profana, inclusive a música que as pessoas ouvem que acham que agradam a Deus, rock gospel, essa ladainha, isso não vai existir, irmãos. Vamos deixar isso muito claro. Ou nós cremos verdadeiramente numa real restauração, ou nós permanecemos na zona de conveniência que nós estamos. O discurso aqui é um pouquinho firme e precisa ser, porque não é esse tipo de discurso, principalmente, que as congregações protestantes têm. E Yeshua vai governar, se você ler o livro de Apocalipse, com a Torá. Ele será o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote. Então prepare-se para isso. Então prepare-se também agora, a partir deste momento que há tempo ainda, de você reconhecer verdadeiramente de que a lei do Eterno, a instrução sagrada, ela não foi abolida. E você não vai viver como um neurótico para cumprir a Torá. Irmão, zere a tua vida e comece a ler mais as Escrituras, a orar mais, a jejuar, comece a ter uma vida piedosa, se compadecendo daqueles que sofrem, inclusive, dando uma palavra amiga para uma pessoa, mude, perdoe aqueles que te ofenderam. Isso é muitíssimo importante para que você possa, em fazendo isso, já reconhecer a Torá do Eterno. Sabe por quê? Porque a Torá, por exemplo, diz que você não pode ter rancor do seu irmão, que você deve perdoar o seu irmão. A Torá diz, inclusive, que você precisa amar ao próximo como a você mesmo. E Yeshua não inventou isto. A Torá diz que, inclusive, você precisava entregar um sacrifício de expiação pelo teu pecado. Ora, mas isso não precisa mais. Por quê? Não estamos em Israel, não há templo, e Yeshua fez o maior sacrifício por nós, o sacrifício de um justo que morreu pelos nossos pecados. Mas, lamentavelmente, as pessoas se esquecem disso. Então a Torá preconiza, ela fala a esse respeito, e a respeito de vários outros temas, de vários outros assuntos. Qual a punição que você deveria dar para uma pessoa que cometeu um assassinato por engano, por exemplo? O que a pessoa poderia fazer se estivesse desconfiado que a sua esposa teria traído ele? Tudo está colocado na Torá. A proibição de se fazer tatuagens, inclusive, que muitas pessoas desobedecem e acham que isso é uma grande besteira. Isso ficou lá atrás. Isso não é mais válido. Interessante, a cobrança dos dízimos, as igrejas fazem fartamente e tomam isso para si, e levam isso para si e justificam isso. Agora, os seus líderes tatuados, adúlteros e assim por diante, e que não demonstram arrependimento, isso é colocado por baixo dos panos. Irmãos, o que nós queremos colocar também é um ponto muitíssimo importante. A Torá era ensinada para os novos conversos, aos chamados não-judeus, que recebiam a mensagem dos apóstolos. E isso é muito bem tratado, inclusive, no livro Judaísmo Nazareno,
no caminho de Yeshua, de seus Talmidim, de Tzadok Ben Derer. O que aconteceu com estas congregações formadas principalmente por Shaul HaShaliach? Eles guardavam o Shabat, a eles era ensinado a Torá nas sinagogas, inclusive. Essas pessoas tinham um estudo das Escrituras, elas também eram ensinadas a guardarem as festas, e elas reconheciam que a nação de Israel era a nação espelho, e a Torá que foi dada para essa nação, em primeiro lugar, servia essa nação de espelho, de modelo para a emuná dessas pessoas, para essas pessoas. E por fim, não menos importante, o testemunho de Yeshua, um homem que morreu pelos nossos pecados. Isso é fundamental, vamos compreender isso, irmãos. Com o advento, com a vinda da Igreja Católica, o que aconteceu, na verdade? Isso já por homens como Tertuliano, guardem esses nomes, Epifânio, Marcião, Agostinho, Inácio de Antioquia, ditos esses dois como santos para o catolicismo. A partir da atitude destes homens nas congregações formadas pelos apóstolos, principalmente por Shaul HaShaliach, pelo apóstolo Paulo, em vamos entender, houve a substituição do Shabat pelo domingo. Opa, o Neemias fez, desde que eu conheço o Neemias, ele faz vídeos sobre isso. Então falar sobre isso é repetição. A abolição das festas bíblicas, como está marcado na Torá, no livro de Levítico 23, substituindo as festas bíblicas, Pesach, Shavuot, festa das trombetas, as demais festas também, que nós temos até como as tradicionais, Hanukkah, Purim, etc. Pela celebração da Páscoa com ovo de chocolate, festa de Natal, festa de Ano Novo, as famosas festas tradicionais, né, interioranas, né, sertanejas, como festa junina, festa julina e assim por diante. O tema de que a lei foi abolida, que é aquilo que muitas pessoas creem, por isso que elas têm choques e conflitos, a que eu devo fazer? Obedeço ou não obedeço? Na época da chamada igreja primitiva, que tanto os católicos como os protestantes defendiam muito isso nos anos 90, principalmente nossos irmãos protestantes, foi colocado a abolição da Torá. Eles começaram a ensinar tudo ao contrário do que os apóstolos tinham ensinado. A teologia da substituição, que defende que Israel foi substituído pela igreja nos planos do Eterno. Isto não existe, irmãos. Porque o Eterno vai abençoar, será salvo o remanescente. Esse é o grande ponto. E esse remanescente também pode estar no cristianismo, e está. Aquele que cumpre os mandamentos, e Yeshua disse, se me amais, cumpris os meus mandamentos. E Yeshua não disse, olha, daqui a 400 ou 500 anos após a minha morte, o quarto mandamento, o Shabat, será cortado, ele será denegrido por uma igreja, a igreja católica, depois pelo movimento protestante. Então vocês não precisam guardar mais o quarto mandamento. Jamais, jamais. As palavras de um judeu jamais voltariam atrás. Porque, como eu disse no início, se voltassem atrás, ele não seria o nosso Messias. E terminando, se colocando, na verdade, a Igreja Católica Apostólica Romana como igreja detentora das coisas do Eterno. E que, inclusive, pela perseguição daqueles homens que serviam ao Eterno, que serviam a Yeshua, foram todos eles mortos pelo Império Romano. O Império Romano adotou esta religião cristã para apaziguar as crises dentro do Império, mas quem eram mortos dentro das arenas eram os nazarenos, os Netzarim. Neemias tem um vídeo excelente sobre isso também. Então havia 3 pontos, eu estou terminando. Judeus que não criam em Yeshua, não judeus crentes em Yeshua, e cristãos que obedeciam aquilo que o Império Romano dizia, como eu narrei aqui agora. As pessoas não sabem disso.
Porque as pessoas não leem história, não leem livros e não observam o contexto histórico. E o que nós estamos trazendo aqui, na verdade, é o contexto histórico. Isso é fundamental. Então, irmãos, comecem a fazer as suas pesquisas, comecem a ler a Torá. Ela não morde, ela não vai fazer mal nenhum para você. E nós vamos abordar outros pontos nas demais lives que o Eterno pode nos dar essa oportunidade nos próximos finais de semana. Contigo, Neemias. Olha, tem muitas pessoas com dúvida, eu sei, eu entendo, são 2000 anos de enganos, mas eu creio que o Espírito do Exatamente. Eterno vai convencer os sinceros em toda a verdade. Tem o e-mail que a Gemima está colocando para vocês entrarem em contato. Eu vou pôr na descrição desse vídeo o canal do Fábio, o contato dele, etc. Mas, Fábio, prepara aí alguns livros, porque a gente já está naquela fase final da live. Mostra aí alguns livros para os irmãos e alguma que você queira indicar, para que os irmãos possam, sim, ter uma ideia de boas leituras. Mas eu queria só compartilhar um texto bíblico aqui rapidinho, que a palavra é Enquanto maravilhosa. você compartilha, meu irmão, eu já volto com as obras, tá? Tá ótimo, perfeito. E compartilhar aqui um trecho rapidinho, irmãos. Quando o Fábio voltar, aí eu coloco ele de volta aqui para ele mostrar os livros que ele tem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui algo muito importante, que diziam assim: o Criador fez Adão e Eva, não fez povo hebreu, ninguém guardava o sábado até Moisés. Opa! Isso é uma falácia, é uma inverdade, na menor das hipóteses. Por quê, meus amados? Deixa eu mostrar para vocês um texto muito esclarecedor. 2, na verdade. E vou indicar um livro já para vocês lerem. Gênesis 26:5 diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, algumas versões diz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pergunta: Moisés só viria lá 400, 500 anos depois. Por que ele diz que Abraão já guardava os mandamentos, os estatutos, os preceitos, as leis, inclusive o Shabat? Porque já havia sido dado pelo Criador, meus irmãos, para esse povo desde Adão, ou Adam, o primeiro homem. E aqui está uma leitura que eu quero recomendar para vocês. Se chama o Livro de Jubileus. Você vai encontrar o Livro de Jubileus em qualquer lugar. Você pode baixar aí tranquilamente. Esse é um livro maravilhoso que vai te esclarecer muitas coisas sobre o princípio de tudo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu compartilho novamente a tela e abro o livro de Jubileus. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu ver onde é que está. Ok. Achei. Tem que mudar aqui a tela e dar um processo meio... Vamos ver se eu compartilho aqui. Pronto, tá aqui está. Livro de Jubileus. Olha o que está escrito. Capítulo 2, acho que parágrafo 21. Então ele, o Criador, fez um sinal que concorda com o fato deles deverem guardar o sábado conosco no 7º dia, para comer e beber e para bendizer ou abençoar o Criador que criou todas as coisas, assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o sábado junto conosco. Olha só. E ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele todos os dias. Existem 22 cabeças da humanidade de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas pelo Criador até o 7º dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro, os cabeças da humanidade, também é bendito e santo. E este serve com aquele para santificação e bênção. Então vejam, amados, todos os livros apócrifos falam do Shabat. Nenhum fala de domingo, fala de Natal, Ano Novo, essas festas pagãs. Só falam das festas bíblicas, inclusive o livro de Jubileus, ele destaca isso. Então, o mandamento não foi só para o judeu, porque ele já existia desde o princípio da criação. Ele é além do povo judeu, e agora eu vou passar para o Fábio, para ele já nos mostrar aí alguns livros da biblioteca dele. Eu vou deixar o contato para vocês que queiram adquirir esses materiais. O Fábio tem fontes, tá? Fale com o Fábio tem tudo quanto é livro e material. Ele é o homem do livro.
falem com o Fábio, tá? Recomendo muito o Fábio nesse sentido. E o Fábio também já estava me indicando outro dia a Bíblia Genebra, que eu não conheço ainda. Segundo ele, tem muitas coisas ali importantes para o entendimento verdadeiro, né? Ambos utilizamos a Bíblia judaica, do David Stern, né? Que é uma Bíblia fantástica, que principalmente o Novo Testamento você tem que ler nessa versão do David Stern, que ela é fiel ao aramaico, né? Sim, Fábio, que livros temos aí para você indicar? E sempre devemos lembrar disso, porque é tão importante, né, para as pessoas terem bons materiais para a sua leitura. Exatamente. Então vamos lá. Para aqueles que quiserem, os irmãos estão pedindo contato, nós estamos no canal Fábio Pires. Aqui no YouTube, nós temos um canal desde 2012, né? E temos feito esse trabalho. Aqui depois eu me retirei do YouTube, fui para o WhatsApp. Nós estamos ainda no WhatsApp com 2 grupos grandes lá no WhatsApp, com o grupo Estudos Origens Hebraicas e o grupo Estudos do Judaísmo 2. Mas, irmãos, fiquem tranquilos, nós não estamos aqui para fazer propaganda de nós. Eu vou falar sobre livros, tá? Eu tenho uma livraria, na verdade, aqueles que quiserem estar conosco, mas não é para falar sobre isso, é para falar de obras que podem fazer a diferença para a tua vida, que nós não vamos vender livros, tá? Fiquem tranquilos, não é mercantilismo isso aqui. Então vamos lá. O Neemias comentou sobre a Bíblia de Estudo de Genebra, essa aqui vamos lá, muito material, da Sociedade Bíblica do Brasil, editora Cultura Cristã, Bíblia de Estudos de Genebra. Por que eu uso essa Bíblia sendo um judeu messiânico? Ou um judeu nazareno, dependendo do ponto de vista, né? Nós defendemos também o movimento nazareno, tá, meus irmãos? Claro. Essa é uma Bíblia cristã que tem a melhor definição acerca da Torá, da lei. Através dessa Bíblia, você cristão, se você ler o tema de Êxodo, capítulo 20, e toda a explicação que é colocada aqui, nesta Bíblia, inclusive, você vai chegar à conclusão de que existe algo muito, mas muito errado na doutrina, e eu vou mostrar a página aqui agora, tá? A lei de Deus, que lei é essa? Tá aqui, pronto. Ok? Bíblia de Estudos de Genebra, tá? É uma Bíblia calvinista, tá, irmãos? Para quem não sabe, Calvino tinha, na verdade, era um ardente defensor da Torá, viu, meus irmãos? Tá aqui a definição na nota de rodapé, um rodapé gigantesco, é a parte de estudos dessa Bíblia, Bíblia de Estudos de Genebra. Com esta Bíblia, por exemplo, que é uma Bíblia cristã, João Ferreira da Almeida, tudo perfeito. E nós sabemos disso. Você vai crer verdadeiramente que a Torá ela foi licitamente dada não apenas ao povo de Israel, mas para toda a humanidade. Repito, dada para toda a humanidade. Trazemos também a Bíblia judaica completa do Dr. David Stern, que o Neemias comentou, essa minha versão luxo, capa preta, perfeito. Obras para que você possa conhecer, que podem te ajudar na tua techuvá, no resgate às raízes hebraicas. A Bíblia Peshitta é uma boa Bíblia, mas ela não é diferente, pelo menos a versão que foi lançada por uma editora brasileira, eu não vou ficar falando o nome, mas ela não é tão diferente dessa Bíblia de Estudos de Genebra, tá? Para quem colocou sobre a Bíblia Peshitta, eu prefiro hoje a Bíblia de Estudos de Genebra, porque ela traz verdadeiramente um material fidedigno àquilo sobre o que é a Torá de Hashem, a Torá do Eterno. Livro de Larry Hutch, A Bênção da Torá, Revelando o Mistério, Liberando o Milagre. Se vocês lerem este livro, meus irmãos, aqui. Se vocês lerem este livro, vocês vão ficar profundamente emocionados. Por que eu falo isso? Essa obra, na verdade, ela mostra, o Eterno mostrou ao pastor Larry Hutch, quando ele foi para Israel, ele é de um ministério de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, e o Eterno falou para ele, você vai conhecer não Jesus romano, não Jesus católico, ou Jesus protestante, ou Cristo das religiões, você vai conhecer Yeshua, o meu filho, o judeu. Então, a partir desse ponto, dessa grande revelação que o próprio Eterno deu para este pastor, ele começou a fazer techuvá, e começou a descobrir pontos, temas, dos quais ele sequer imaginava, e que estavam bem embaixo do nariz dele na Bíblia. O livro Techuvá, um guia para o judeu recém-praticante, do Steinsaltz, é um livro judaico que ensina também para não-judeus, tá? Como você pode fazer techuvá. E a techuvá ela é aberta para nós. A partir do momento que nós defendemos que somos enxertados na oliveira, então
como nós defendemos, não há judeu, não há grego, não há japonês, não há argentino, somos todos uma nação só. Esse é o ponto, somos todos uma etnia e donos, né, herdeiros de uma promessa, a promessa que foi feita lá atrás para Abraão. Um outro livro excelente que nós também recomendamos é o livro Revelação Messiânica no Antigo Testamento. Tá? Vou aproximar um pouquinho mais do Gerhard von Groningen, um livro excelente que traz todos os livros do Antigo Testamento recheados com a participação de Yeshua HaMashiach, isto é, cada livro explicando aonde está personificado o Messias. Muitíssimo importante para você saber. Origens Judaicas do Novo Testamento, um livro fantástico, do J. Julius Scott Jr., deixa eu virar aqui um pouquinho, perfeito, porque a imagem sai espelhada. Origens Judaicas do Novo Testamento. Você sabia que o Novo Testamento que você lê, ele é plenamente israelita, ou judaico, como queiram chamar, e que ele não sai disso, essa essência não é retirada dele, nunca será, e que muitos cristãos, já há mais de 40 anos, estão descobrindo através de pesquisas, de estudos, e estão ficando estupefatos com essas revelações. Só que isso não vem de agora, isso já vem de muito tempo atrás. É que hoje, com os livros em altas vendas, a mídia, a internet, as pessoas vão tendo muito mais acesso. Então, a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, o Novo Testamento que você lê, as narrações das cartas, dos primeiros evangelhos, e depois todas as demais narrações, são obras feitas, escritas por judeus. Isso é fundamental deixarmos claro. Vamos continuar. Por último, o servo sofredor. A interpretação de Yeshayahu, deixa eu virar aqui, interpretação de Yeshayahu, o servo sofredor, de Yeshayahu 53, Isaías 53, se refere a Israel, se refere ao Mashiach, e nós cremos piamente que se refere ao Messias, se refere a Yeshua. Isso é fundamental. Então, se você não tiver o mínimo de leitura, a começar pela leitura das Escrituras, como que você pode adquirir conhecimento? Então, algo depende do outro, irmãos. Então, a nossa vida organizada na leitura, nas orações, repito, no jejum, numa vida de sacrifício, de mudança de mentalidade, de teshuvah, de retorno, de arrependimento, faz com que nós tenhamos êxito e sejamos brindados verdadeiramente com a vinda do Olam Rabá, do mundo vindouro. É isso que nós precisamos. E através do sacrifício de Yeshua que nós herdamos isso. Ficam então as reflexões dessa primeira live para vocês. O nosso canal é o canal Fábio Pires no YouTube. Aqueles que têm Instagram podem também nos procurar lá no @Fabio73book. Eu agradeço ao Neemias por essa live. Essa live aqui foi só um iniciozinho, tem muita coisa para a gente falar. Acho que é um trabalho que a gente pode fazer, Neemias, um trabalho muito precioso, né? Deixa eu vir um pouco mais para cá. Principalmente, Neemias, para algumas pessoas que estão confusas hoje, né? E nós aqui, irmãos, não somos, agora eu falo pelo Neemias também, tá? Nós não somos gurus, nós não estamos aqui para sermos reverenciados, nós não estamos aqui para alcançarmos views, likes. Eu tenho um canal que eu tenho 2.500 views, se eu tivesse 2.500.000 ou 25 mil, se eu tivesse 2,5 membros do meu canal, a mensagem seria a mesma. A nossa preocupação é falar da palavra do Eterno. Os outros canais são os outros. O que eles querem não é problema nosso, são problema deles, dessas pessoas com o Eterno. As polêmicas, os temas que estão sendo colocados, nós temos aqui um compromisso com a palavra do Eterno. Eu conheço o Neemias pessoalmente, inclusive. Estive em alguns congressos a convite dele, inclusive. E posso, sim, nesse momento, falar por ele. Seres humanos somos todos pecadores e passíveis de erros e transgressões, somos todos nós. A diferença é daquele que faz teshuvah, é daquele que se arrepende e busca uma mudança de vida, daquele que permanece sempre na mesma atitude. Shalom, meus queridos, muito obrigado, Neemias. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, ou Yahushua HaMashiach, como você mesmo chama. E fiquei muito contente, viu?
por estar aqui. Passamos um pouquinho. Fala para a Gemima aí não desligar a chave do computador, viu, meu irmão? Não, ela tá gostando. E vamos ter, próximo domingo, já posso anunciar, às 15 horas, estamos marcados aqui, meus irmãos, não percam. O Fábio vai voltar. Foi um banquete de conhecimento. Eu estou alimentado espiritualmente. Bendito seja o Eterno. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno Yahuwah. E obrigado Amém. a todos os nossos irmãos. Sintam-se abraçados, meus irmãos. Nós não estamos aqui para nenhum segundo os interesses. Nós não temos segundos interesses. Nós amamos os irmãos. Queremos estar juntos no reino milenar do Messias, recebendo Amém, a Torá das mãos dele, a instrução dele mesmo. Ele vai nos ensinar, meus irmãos, sem deturpações, sem nenhum tipo de fermento. Ele vai nos dar, ele próprio, a Torá. E nós viveremos para sempre no reino dele, meus irmãos. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Sintam-se abraçados em amor e em verdade. E o irmão Fábio aqui, receba o meu abraço, viu, Fábio? Estou até com saudade de você, meu irmão. A gente está junto. Vamos nos ver ainda, permitindo o Eterno. Se o Eterno permitir. Se não, todos nós lá na Yahushalá e na Jerusalém do Messias vamos estar juntos, pela graça dele. Amém, por isso. Um forte abraço a todos, shalom, que o Eterno abençoe e até um próximo vídeo. Shalom, shalom.